E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 2. Esta unidade 2 que contempla o capítulo 3 e o capítulo 4. Né? Nós estamos, nesse momento, tendo a nossa segunda aula a respeito do capítulo 3. E vamos tratar especificamente da Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior, eu vou fazer aqui uma pequena revisão a respeito do que nós discutimos. Nossa preocupação, nosso objetivo naquele momento seria contextualizar, tentar entender qual era o ambiente político, social, econômico que havia, principalmente no continente europeu, naquela passagem do século XIX para o século XX, que acabou propiciando a chamada Grande Guerra, né, que é como os europeus até hoje, mas principalmente naquela época, chamavam a Primeira Guerra Mundial. Nós chamamos Primeira Guerra Mundial hoje porque sabemos historicamente que a partir de 1939 até 1945 nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a maior de todas as guerras que se acreditava, inclusive, naqueles tempos, ser a guerra para acabar com todas as guerras. Essa era uma frase dita justamente por as pessoas que vivenciaram aquele período, devido à dimensão, ao tamanho, ao impacto, né, que aquela guerra foi para eles. Ela é chamada de Primeira Guerra Mundial, também porque ela envolveu países além do continente europeu, né? Mesmo que nem todos os países tenham se envolvido diretamente no conflito, mas houve consequências mundiais, né? Por isso que nós dizemos que ela foi uma guerra mundial. Para nós, né, hoje é a Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, pessoal, a unidade 2, como vocês sabem, tem como tema orientador, tema gerador, violência, né? E eu gravei, inclusive, um podcast, Leituras para Entender o Mundo, que é um dos podcasts, né, que nós temos para complementação das aulas, discutindo o conceito de violência. E nesse podcast eu expliquei que, apesar de que quando nós pensamos nas guerras mundiais, nós tendemos a pensar numa violência física, né? A violência ela se apresenta de outras maneiras também, que nós chamamos de violência simbólica. Então, eu convido vocês que não ouviram ainda essa edição do podcast para dar essa conferida, porque eu acho que, de certa maneira, ajuda a compreensão de muitas das ao longo desses dois capítulos, ok, pessoal? Então, o primeiro capítulo, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, nós estamos dividindo em 3 aulas. Como eu já expliquei, num primeiro momento foi mais um contexto, né, para a gente entender, mas muito importante, caso alguém tenha deixado de assistir essa primeira aula, por favor, faça isso, né? Porque fica muito difícil compreender o que nós vamos tratar aqui sem essa contextualização, já que basicamente hoje nós vamos falar da guerra em si. E na terceira aula, que será na próxima semana, a gente vai falar especificamente sobre a Revolução Russa, ok? Então, nosso objetivo hoje é tratar da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, então, para fazer uma rápida revisão, uma rápida recapitulação do que vimos na aula anterior, até para a gente puxar o fio da meada, né, até para a gente dar continuidade e ficar mais fácil de compreender, nós estudamos de início a chamada Belle Époque. Esse quadro que vocês estão vendo na tela agora, do Auguste Renoir, o título do quadro é O Baile no Moulin de la Galette. Ele é considerado hoje como um representante ou como uma representação, digamos assim, visual daquilo que nós chamamos de Belle Époque. A Belle Époque, né, se a gente for traduzir do francês para o português, é muito simples, é praticamente igual à Bela Época, né? É um momento em que, pelo menos para alguma parte da sociedade europeia, o mundo vivia em pleno desenvolvimento, em pleno progresso. É como se a humanidade tivesse atingido o estágio mais avançado de civilização. E esse quadro do Auguste Renoir,
que é um dos quadros mais caros do mundo, inclusive, quando ele foi vendido num leilão, ele chegou a ser vendido por dezenas de milhões de dólares. Ele não foi pintado para dar essa impressão, né? O Auguste Renoir não pintou esse quadro que vocês estão vendo na tela agora para representar a Belle Époque. Só que quando a gente olha para esta imagem e vê essas pessoas tranquilas, né? Alguns dançando, outros em suas mesas, né? Bebendo vinho, conversando, com seus chapéus, seus ternos, né? As mulheres bem vestidas, nós tendemos a enxergar, certo, nessa representação como se fosse o espírito da época, né? A mentalidade das pessoas que viviam nesse tempo, que era a ideia justamente de que o mundo estava em paz. Já fazia décadas que o continente europeu não tinha vivido uma guerra, né, em escala, assim que eu digo, continental, envolvendo muitos países. Então, a expectativa ou a leitura que as pessoas faziam dessa situação era que, enfim, a humanidade, através daquele progresso, através daquele desenvolvimento, tinha encontrado a paz, né? Mas nós sabemos muito bem que, como eu até falei de brincadeira na aula passada, de forma engraçada, não tinha assim nada de tão belo na Belle Époque, né? Porque a gente sabe que por trás disso tudo havia a construção de uma guerra, né? Dessa chamada Grande Guerra. Eu passei inclusive uma atividade para vocês resolverem pelo Padlet, que era para analisar essa fotografia que eu estou colocando na tela agora, que é de uma imensa fábrica, né? Onde as pessoas estavam todas trabalhando na produção de bombas. Essa fotografia é de uma fábrica, inclusive, lá na Inglaterra, no ano de 1911, então ali já próximo, né, do começo da Primeira Guerra Mundial, nos dando a impressão, e para nós hoje, né, que vivemos muito tempo depois, para nos dar a certeza que, de fato, a guerra estava sendo construída. Então, ao contrário daquela ideia, né, de que a sociedade estava em paz, podia ser até, de certa maneira, uma paz, mas como nós chamamos, uma paz armada. É assim que o livro de vocês, inclusive, escreve. A paz armada no sentido de que todos entendiam, né, as potências europeias, pelo menos, entendiam que aquelas disputas que haviam entre elas iria desembocar, iria ter como consequência uma guerra. E que disputas eram essas? Na aula passada nós estudamos justamente esse contexto, né? Ou seja, as disputas imperialistas que foram decorrentes também da segunda fase da Revolução Industrial, ou a Segunda Revolução Industrial. Essa nova era de progresso, de produção industrial, necessitou de mais matéria-prima, de mais mão de obra barata, de mais mercado consumidor. E essas potências europeias, elas iam disputar isso em outros continentes mais pobres, né, mais fáceis de serem conquistados, explorados, como, por exemplo, o continente africano e o continente asiático, certo? Então, essas disputas imperialistas, assim também como os nacionalismos, os movimentos separatistas que haviam dentro do continente europeu e, como eu estou escrevendo aí nesse terceiro item, os revanchismos, né? Ou seja, o desejo de uma revanche, de uma vingança que havia entre algumas nações, como, por exemplo, no caso da França em relação à Alemanha, porque a última guerra de proporções maiores que tinha acontecido no continente europeu era a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Prússia, no caso, é um dos territórios que depois forma a Alemanha, né? Então, a França desejava ter de volta as terras que tinham sido perdidas para a Prússia, no caso, naquele momento, já a Alemanha. Essa região é justamente a região da Alsácia e Lorena. Então, esse também é um dos motivos que geravam essas tensões, né? Essa preparação, e como eu estou chamando aí na tela, dessa construção que se fazia a cada passo dado no avanço da tecnologia de guerra, né? Eles estavam se preparando, eles sabiam que a qualquer momento poderia se acender o estopim, né? E esse estopim a gente sabe que foi justamente o assassinato do Francisco Ferdinando, como nós comentamos na aula passada.
Só que talvez o passo mais decisivo, o passo essencial para que a guerra acontecesse foi a formação das alianças, né? Que foram duas no caso, como a gente sabe, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Ou seja, na aula anterior eu coloquei até os mapas, né, dos países para vocês verem, mas vamos rapidamente lembrar. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Esse mapa, inclusive, que está no livro de vocês, do 9º ano, ajuda bastante, né, a visualizar o posicionamento geográfico dessas nações e entender, né, como houve esses movimentos, esses deslocamentos de conquista, de derrota ao longo da guerra. E a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Lógico que vocês de antemão já precisam entender que a Primeira Guerra Mundial não foi disputada apenas entre essas 6 nações. Outras nações vão entrar, certo, ao longo da disputa e algumas até vão mudar de lado. Elas vão entrar como, por exemplo, os gregos, os romanos, os sérvios, eles apoiavam a Tríplice Entente. Por quê? Porque eles queriam se separar do Império Austro-Húngaro, né? Que era um movimento separatista que eu tinha falado. Já outras nações apoiavam a Tríplice Aliança. No caso, por exemplo, da Itália, a Itália apoiava, fazia parte, né, da Tríplice Aliança, mas ela não participou diretamente da guerra no primeiro ano, até 1915, e quando ela entrou na guerra, ela já tinha mudado de lado, ela já passou para a Tríplice Entente. Então nós temos essas transformações, né, essas mudanças. E grande parte dos países na época se declararam neutros, ou seja, nem apoiavam um nem outro lado, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que depois entrarão na guerra e farão muita diferença a favor da Tríplice Entente. E é o caso do nosso país também, o Brasil, né, não participou da guerra nos primeiros anos, né? A participação do Brasil vai ser bem mais à frente, ok? Então, como eu acabei de lembrar, o estopim é muito importante nós termos clareza disso, pessoal. Muito, muito, muito importante. A Primeira Guerra Mundial não acontece porque o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado. Certo? Isso foi o motivo gerador no sentido de que as rivalidades já estavam acirradas, a guerra já estava montada, é como se fosse um jogo de xadrez, que o tabuleiro já estava com as peças posicionadas, esperando o primeiro movimento das peças brancas, né? E aí quem ia dar esse primeiro movimento? A questão é essa. Então, de fato, houve um episódio que gerou o começo da guerra, que foi quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, que era o príncipe herdeiro, né, do grande Império Austro-Húngaro, estava visitando um dos países que eles tinham sob o seu domínio, que era a Bósnia, especialmente, no caso, a capital, Sarajevo. E lá havia um movimento sérvio que defendia a independência da Sérvia do Império Austro-Húngaro, ou seja, a Sérvia queria se separar do Império Austro-Húngaro. Então, esses caras aproveitaram a presença do herdeiro do Império Austro-Húngaro lá em Sarajevo para um atentado, no caso, para tirar a sua vida, como uma forma de protesto, né? Esse atentado foi organizado por esse grupo chamado Unidade ou Morte. Várias pessoas se posicionaram em vários lugares, inclusive das ruas por onde a comitiva iria desfilar, né, com esse todo-poderoso príncipe do Império Austro-Húngaro. E uma dessas pessoas que eram responsáveis por assassiná-lo, que foi um cara chamado Gravino, príncipe, cometeu o assassinato não só do imperador, né, não só do herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, como da sua esposa também. Então veja bem, qual é a importância do assassinato de Francisco Ferdinando para o começo da guerra? Justamente porque as alianças que tinham sido formadas já previam que, se um desses países fossem atacados, os outros que fizessem parte da aliança iriam ajudar.
Então, como o Império Austro-Húngaro se sentiu atacado, evidentemente, pela Sérvia, né? Já que o seu herdeiro, o herdeiro do seu trono foi assassinado, eles invadiram a Sérvia. Os russos ajudaram a Sérvia, porque eles faziam parte da mesma aliança, né? A chamada Tríplice Entente. Só que os alemães, que faziam parte do mesmo grupo do Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Rússia e à Sérvia para defender o Império Austro-Húngaro. E é claro, os ingleses e os franceses, que faziam parte do mesmo grupo da Rússia, vai declarar guerra contra a Alemanha. Então veja bem, meus amigos, não precisam vocês, calma, não precisa vocês de forma alguma memorizar essas informações que eu estou colocando para vocês, certo? Ponto. O importante é vocês entenderem que não é o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro que vai fazer com que a guerra aconteça. Um continente e vários outros países do mundo não vão fazer uma guerra por causa disso, mas porque já havia as disputas por terras além da Europa, já havia as rivalidades internas, disputas por territórios, já havia países querendo independência dentro da Europa. E eles formaram essas alianças, se preparando para a guerra, fabricando bombas e etc. Então, o que estava faltando era uma coisa acontecer para desencadear a guerra. E essa coisa, que a gente chama de estopim, né? Como se vocês pudessem imaginar o seguinte, eu estou falando tanto em estopim, né? Vamos explicar o que é isso, o que é que eu estou querendo dizer. É como se fosse um barril de pólvora enorme que alguém fosse enchendo, colocando as bombas lá, etc. Aí colocasse o pavio, né? Que é aquele pedaço de corda lá para poder alguém tocar fogo e aí explode. Então, na verdade, quando se matou o Francisco Ferdinando, foi justamente como se você acendesse esse pavio e o barril de pólvora explodisse, certo? Que é justamente a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, vamos entender a partir de agora como foi que aconteceu essa guerra, né? Os passos mais importantes, os fatos mais significativos dessa guerra. Então, nosso objetivo, portanto, nessa aula de hoje é compreender as principais etapas da Primeira Guerra Mundial e as consequências da guerra para os países envolvidos e sua população, certo? Bom, a gente falou em Revolução Industrial, em Segunda Revolução Industrial, e é importante a gente retomar isso agora, porque houve, na verdade, uma influência muito grande desse avanço da tecnologia na própria guerra. Porque, como eu escrevi aí, ó, morte em escala industrial. Nunca uma guerra, até aquele momento, tinha sido tão devastadora, tão violenta. Porque a tecnologia desenvolvida na fabricação de armas, principalmente de bombas, né, dos aviões, propiciou a morte de muito mais pessoas. E não só a morte dos soldados que estavam diretamente em campo de batalha, mas as cidades, né, também foram atacadas, foram bombardeadas, e nós tivemos muito mais vítimas civis do que nas outras guerras. O que é uma vítima civil, Josimar? É aquele que não é um soldado, né? É aquele que não é preparado, não é alistado, é aquele que não vai para a guerra representando o país, né? Aquele que fica na sua casa, continua trabalhando nos seus afazeres, o seu país está em guerra, mas ele não é um soldado. E ele acaba sendo vítima também. Então, nós chamamos isso de vítimas civis, certo? Observem nessa fotografia. A fotografia é linda, né? Apesar do que o que ela mostra é horrível, mas é muito emblemática para a gente entender o avanço da tecnologia e como isso influencia na guerra. Vocês podem observar como os aviões já foram utilizados na Primeira Guerra Mundial para bombardear as linhas inimigas. E essas linhas inimigas estavam justamente nas chamadas trincheiras, certo? Que daqui a pouco eu falo mais para vocês o que é isso. Então, observem que o avião, né, nós precisamos considerar isso, não foi inventado como arma de guerra.
Então, muitas daquelas tecnologias que surgiram até na comunicação, como, por exemplo, a telefonia, a gente falou na questão de várias outras tecnologias que surgiram, né, naquele contexto da virada do século XIX para o começo do século XX, como os meios de transporte, e aí o exemplo que está na tela para vocês são os aviões, né? Então, são tecnologias que não foram criadas pensando na guerra, mas acabaram tornando a guerra algo muito mais violento. Na tela anterior, se vocês me permitem voltar aqui, nós temos um dirigível. No livro de vocês, eu vou até pegar a página que está para dar esse destaque, na página 68 e 69, é interessante vocês darem uma visualizada depois, né, que fala sobre a invenção, né, a construção do dirigível, e de que maneira esse meio de transporte, que é lento, né, só que tinha uma vantagem, ele era muito silencioso, e ele foi utilizado para bombardear cidades e também as linhas inimigas nas zonas de combate, certo? Logicamente ele era mais inflamável também, ele tinha essa fragilidade, mas ele acabou sendo importante, né? Uma arma importante durante a Primeira Guerra Mundial. Não vamos esquecer também, pessoal, que outras tecnologias foram inventadas até na área de saúde mesmo, durante a guerra. Por exemplo, a máquina de raio-x portátil surgiu na Primeira Guerra Mundial, porque muitas pessoas no começo da guerra, quando sofriam algum tiro, por exemplo, na perna, né, aí as pernas tendiam a ser amputadas, porque não tinha-se como verificar o dano que era causado, se podia ser revertido ou não, se podia ser curado ou não. Então foi inventado, foi criado até por a cientista que eu mostrei a imagem dela na última aula, a Marie Curie, né, a cientista polonesa que descobriu a radioatividade. Ela fez uma campanha para arrecadar recursos para construir uma máquina menor para fazer raio-x nos locais de guerra, né? E assim ela podia identificar quem eram as pessoas que podiam ainda receber um tratamento e evitar, por exemplo, ter seus membros amputados. Os fertilizantes, cara, foram inventados também nessa época da Primeira Guerra Mundial. Hoje nós utilizamos fertilizantes, né, na agricultura para outras finalidades, mas na época eles surgiram para justamente a criação de bombas, né, para potencializar a força, né, das bombas. E aí o que muitas vezes a gente se pergunta é como é possível as pessoas se envolverem numa tragédia dessa? Porque isso era uma disputa imperialista, ou seja, era uma disputa entre as pessoas ricas, né, que queriam, como eu falei, explorar outros continentes, né? E por que houve esse engajamento? Por que milhões, dezenas de milhões de pessoas acabaram entrando nessa guerra, inclusive como voluntários, né? Eles se alistaram para lutar. E é aí onde entra outro elemento fundamental para a gente compreender como é que essas guerras acontecem, né? Até hoje, a publicidade. No livro, na página que eu vou destacar aqui para vocês também darem uma olhada depois, na página 66, há esse cartaz aí que eu estou colocando na tela, que é bem emblemático, né, desse contexto. Tem a seguinte frase: Are you in this? Ou seja, você está nisso, quer dizer, cobrando justamente das pessoas que elas fizessem parte, né, do esforço de guerra. Eu destaquei aqui, para vocês verificarem, eu vou passar cada elemento do quadro, né? Então você tem uma pessoa com uma marreta, né, ele está batendo numa bigorna, aí você tem pessoas que estão diretamente lutando, né, um com a farda da marinha, outro com a farda do exército, né, tem aí o canhão, aí você tem uma mulher fazendo o papel de uma enfermeira, aí tem um escoteiro também, que é uma criança, inclusive, né? Aí a gente tem a mulher cuidando do lar, ou seja, é como se o cartaz estivesse indicando assim: cada um de vocês pode dar a sua contribuição. O importante é que no esforço de guerra todos possam estar fazendo a sua parte, né? É como pergunta o cartaz: você está nisso? Ou seja, você faz parte disso? Né? É necessário que você seja patriota, que você entenda que o país precisa de você, né? E isso era uma forma, né, de convencer as pessoas a participarem da guerra. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns cartazes, porque eles são muito interessantes para a gente pensar como a publicidade convence as pessoas de várias coisas, até mesmo a participar de uma guerra, né?
Esse cartaz é um cartaz britânico também muito conhecido. Your country needs you, ou seja, seu país precisa de você. Eu quero que vocês observem a expressão, né? O rosto desse militar que olha, né, para você. É quase como se ele estivesse acusando você de covarde, né, se você não participasse da guerra. Your country needs you, ou seja, o seu país precisa de você. Né? É quase como se estivesse dizendo assim, você é um covarde se você não participar. Esse outro cartaz é bem famoso e ele foi usado nos Estados Unidos tanto na Primeira como na Segunda Guerra. I want you for USA Army, né? Ou seja, eu preciso de você para o exército dos Estados Unidos, né? Então o sentido é mais ou menos o mesmo. Esse outro chega a ser, se não fosse assim tão dramático, tão desesperador, e eu diria tão abominável, poderia ser até engraçado, pelo absurdo que é a situação, né? O cartaz diz assim, Women of Britain say, go! Ou seja, mulheres do Reino Unido digam vão. Então, no cartaz, observem que vocês têm a esposa, provavelmente, né? É isso que a gente deduz, a esposa, uma filha mais velha, um menino menor, e você vê aí mais ao fundo, embaixo, os militares marchando, né? É como se as mulheres desses militares dissessem a eles, vão para a guerra, né? A gente sabe que é uma coisa que na maioria dos casos não foi o que aconteceu, mas era isso que o cartaz queria fazer com que as pessoas pensassem, né? Que as pessoas tivessem um sentimento de abrir mão, né? Abrir mão da felicidade de sua família, da possibilidade de ter até seu marido de volta, porque uma guerra, né? Na escala que nós teríamos, as pessoas iriam sem perspectiva de voltar, né? A tendência era muito maior que as pessoas morressem. Nós temos aí dois cartazes americanos. Esse da direita, maior, que vocês estão vendo, na verdade era um cartãozinho, um selo, né, que as pessoas compravam para ajudar, né, financeiramente o exército. If you fail, he dies. Dizia, se você falhar, ele morre, né? Ou seja, se você não contribuir financeiramente, se você não der aqui, né, se você não comprar esse cartão para poder a gente enviar o dinheiro, né, para a compra de mais armas, etc. e tal, então as pessoas que estão lá vão morrer, né, como se a enfermeira tivesse com um militar lá nos seus braços para morrer e precisasse dessa ajuda. Então é uma maneira de sensibilizar, apelando mesmo, né, para as pessoas. Nesse outro cartaz mais à esquerda tem The Navy needs you. Don't read American history, make it. Ou seja, não leia, né, sobre a história americana, né? Diz assim, the Navy needs you, ou seja, a marinha precisa de você. Aí, don't read American history, não leia a história americana, make it, ou seja, faça. Não é para você ficar estudando, agora é a hora de fazer. E o que é fazer a história nesse caso? É ir para a guerra, né? É batalhar na guerra. É matar, mas estar disposto a morrer também. Não é assim? Esse outro cartaz é muito interessante, porque tem um cara que coloca a mão na cabeça, né? Aí pensa assim, eu deveria ir, mas... Aí o cartaz, né, chama a atenção. You are no exception. Né? Você não é uma exceção. Aí embaixo, join now, ou seja, junte-se a nós. Então tá lá o cara de terno, né, vestido e pensando, será que eu vou, né, para a guerra? Meu Deus, mas é tão violento, né? Mas por quê? Será que é necessário que eu vá e tal? Mas as outras pessoas estão indo, então por que você não vai, né? É como se você não estivesse sendo patriota. Esse é outro cartaz também canadense. Eu fiz questão de colocá-lo porque é chamando a atenção para as pessoas racionarem comida, certo? Para poder justamente sobrar mais comida para ser enviado, né, para as pessoas que estavam lutando diretamente na guerra. Esse outro cartaz é um cartaz alemão, né? E ele já tem um sentido um pouco diferente, não é nem no sentido da convocação direta, mas tem a ver com isso. Por quê? Porque diz assim, exposição de restos da guerra aérea alemã, né? Então, é como se estivesse mostrando que a Alemanha iria vencer a guerra tranquilamente, né? Ó, tá vendo o resultado da guerra para os outros? Nós vamos derrubar os outros aviões, nós vamos vencer rapidamente. Porque havia, pessoal, acreditem, hoje isso pode parecer estranho e absurdo para nós, já que a guerra durou 4 anos, né? Mas eles achavam que, tanto um lado
lado como o outro, achava que a guerra não ia demorar tanto, né? Mas nós sabemos que ela demorou muito, principalmente por causa da tática das trincheiras. Tanto que a Primeira Guerra, ou grande parte dela, é conhecida como a Guerra das Trincheiras. Bom, para vocês entenderem direitinho o que é uma trincheira, eu vou passar logo para essa outra parte aqui, eu volto já para o slide anterior. A trincheira eram esses buracos aí, esses corredores, né? E eles cavavam justamente para poder se deslocar protegidos, né? Do bombardeio dos tiros, né? Dos inimigos. E, cara, eles formavam assim, como se fossem de fato ruas, né? Tanto que eles chegavam a colocar umas placazinhas para identificar, porque eram tantas trincheiras, eram tantos buracos que levavam, né, as pessoas de um lugar para outro, que eles chegavam até a nomear, colocar nome realmente como se fosse uma rua. Então, eles posicionavam, eles cavavam esses buracos de um lado e de outro, né? Às vezes mais próximos, né? Os inimigos ficavam mais próximos, às vezes ficavam bem distantes. E eles chamavam, inclusive, essa parte que ficava entre uma e outra de terra de ninguém. Então, muitas vezes, eles saíam das trincheiras e tentavam, né, entrar em contato direto com os inimigos, invadindo as trincheiras inimigas ou então em campo aberto, nessa chamada terra de ninguém. E a maior parte dos militares que morreram durante a Primeira Guerra Mundial lutaram justamente nessas trincheiras. Então, estou destacando aí para vocês a Batalha de Verdun e a Batalha do Somme. Cara, só nessas duas batalhas aí existe uma estimativa da morte de mais de 1,5 milhão de soldados. Falando em duas batalhas, né? Na guerra como um todo morreu muito mais gente, mas se você pensar em duas batalhas, mais de 1,5 milhão de pessoas, é uma coisa absurda demais. E essas pessoas, aí, como nessa tela vocês podem observar, não morriam às vezes diretamente do bombardeio ou de tiros, né? Mas do uso de gases, né? Dos ataques aéreos também, com certeza, mas de frio, da proliferação de doenças, né? Havia ratos, piolhos espalhados, inclusive chovia, cara. Então, esses seres vivos que transmitem bastante doenças, eles se espalhavam, ficavam boiando, inclusive, no chão. Então, muitas pessoas acabavam morrendo dessas doenças, né, que se proliferava dentro dessas trincheiras, certo? Agora, como eu destaquei antes para vocês, muitos civis morreram porque as cidades também foram bombardeadas. E aí vocês têm uma fotografia, inclusive, que eu tirei do acervo da Cruz Vermelha, que é um acervo maravilhoso, que eu estou deixando o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, viu? Mais de 6 milhões, né? Aí é uma estimativa também, cerca de 6 milhões de pessoas civis, no caso, certo? Pessoas que não eram militares, não eram soldados, foram mortas durante a Primeira Guerra Mundial porque tiveram suas cidades invadidas e bombardeadas também. Aí, lá no site da Cruz Vermelha Internacional, né, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, vocês podem também observar como, né, foi criado justamente durante a Primeira Guerra Mundial essa assistência, né, que os civis prestavam para ajudar as pessoas em guerra. Tem muitas fotos lá, muitas informações interessantes, né? Outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui, aliás, vale a pena não, eu diria que é um dos aspectos mais interessantes e significativos do contexto da Primeira Guerra, é a participação das mulheres, né? Porque as mulheres, elas, como aquele cartaz indicava, como aquele cartaz convocava, né? As mulheres tiveram uma grande participação, seja ficando em casa cuidando dos filhos, seja trabalhando na roça, seja trabalhando porque os maridos tiveram que ir, né, para a guerra, seja trabalhando nas fábricas, né, em fábricas que fabricavam tantos artefatos que eram produzidos pelos maridos, né, quando a guerra não estava acontecendo. Elas tomaram lugar, elas foram ocupar, né, esses espaços. Mas muitas mulheres lutaram diretamente na guerra, né? Não só servindo como enfermeiras, mas de várias maneiras, né? As mulheres também participaram da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, faço até a indicação, óbvio, né, pessoal? Vocês têm que ler o capítulo, as páginas que eu vou indicar, que são referentes a essa aula. Mas eu estou só destacando aqui alguns pontos que vocês precisam dar uma atenção especial. Na página 70, tem, inclusive, um trecho específico chamado As Mulheres na Guerra. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada assim, com carinho nesse ponto, viu? Bom, mas e aí como acabou a guerra?
um elemento que fez a diferença para o desfecho do conflito foi justamente a entrada de um país que até aquele momento não participava diretamente da guerra, que eram os Estados Unidos da América. O país que, naquele contexto, já era o país mais industrializado, o país mais rico do mundo, portanto, tinha uma indústria bélica super poderosa e que foi, digamos, forçado a entrar. Até aquele momento estava ótima situação, a posição dos Estados Unidos, porque mesmo que eles dessem apoio, digamos assim, à Tríplice Entente, né, no sentido de que vendiam mercadorias, né, e faziam empréstimos àqueles países, eles não estavam envolvidos diretamente, eles estavam lucrando, na verdade, né, com a guerra. Mas aí a Alemanha acabou bombardeando navios, né, que forneciam mercadorias de alguns países que não estavam participando diretamente da guerra, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então, tanto os Estados Unidos e Brasil vão participar diretamente da guerra porque tiveram seus navios bombardeados. O Brasil, pessoal, digamos, não fez diferença do ponto de vista da estratégia de guerra, né? Porque o Brasil participou de forma mais tímida, vamos dizer assim. O Brasil enviou pessoas para ajudar a fazer inspeções, né? Vigilâncias. O Brasil participou com um grupo de médicos, enfermeiros, né, que foram ajudar no campo de batalha. Foi uma ajuda importante, sem dúvida alguma, foi uma participação, mas o papel dos Estados Unidos, a partir do momento que eles entraram, sim, foi de extrema importância para decidir a guerra em favor da Tríplice Entente, né, já que era uma potência que até aquele momento não estava participando da guerra. Então, depois da entrada dos Estados Unidos, a guerra ainda vai durar cerca de um ano, né? Os Estados Unidos entram a partir de 1917, a guerra ainda se estende até 1918, mas aí com o avanço da Tríplice Entente, né? Ou seja, do lado que vai vencer a guerra. Quando a guerra é vencida pela Tríplice Entente, aí é o momento deles pensarem o que vão fazer com os derrotados, né? Principalmente com a Alemanha, que no final das contas é o país que vai resistir até o fim. E aí eles vão se reunir na cidade de Versalhes, na França, e vão assinar o que ficou conhecido. Isso aí, a assinatura já vai acontecer no ano de 1919. Eles vão criar o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, que nós vamos inclusive retomar quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, é que talvez tenha sido o grande erro, né? A maneira como ele aconteceu, porque ele optou por punir severamente a Alemanha. Com a perda de territórios, com a limitação do número de pessoas no exército, com o fim, inclusive, até do alistamento militar obrigatório, com o pagamento de uma dívida absurda, quase impagável, digamos assim, ou seja, eles arrasaram a Alemanha, eles humilharam a Alemanha, e isso fez com que, pouco tempo depois, vá surgir, né, grupos radicais dentro do país, né, ou seja, da Alemanha, que eram contra o Tratado de Versalhes e que vão justamente crescer politicamente a partir disso. É claro que nós estamos falando principalmente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o nome original, né, do Partido Nazista, certo? Que nós vamos falar no próximo capítulo. Então, como resultado também, além dessas punições todas à Alemanha, nós tivemos a perda dos territórios, né, do Império Austro-Húngaro, na região ali da Turquia, do Oriente Médio, né, que foi dividido pelas potências vencedoras, e também foi criada a Liga das Nações. Essa Liga das Nações tinha o objetivo de evitar, né, que acontecesse outra guerra. É como se fosse a ONU. Nós conhecemos a ONU, né, que vamos estudar também no próximo capítulo, a Organização das Nações Unidas, que existe até hoje. A Liga das Nações foi uma tentativa naquela época de criar esse organismo, né, que fizesse os países discutirem, né, os seus conflitos, os seus problemas para evitar uma nova guerra, mas a Liga das Nações acabou não funcionando muito bem, né? Tanto que nós sabemos que houve a Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta. E a Rússia? Né? Onde estava a Rússia nesse contexto? Nós não falamos mais da Rússia, né, da participação da Rússia na guerra. É porque a Rússia estava participando de uma outra guerra, né, a partir de 1917, que era uma guerra interna, que nós chamamos de Revolução
russa. E aí nós vamos deixar para tratar no próximo capítulo. Certo, pessoal? Justamente na próxima aula. Eu quero que vocês observem com muito cuidado, com muito carinho, na descrição desse vídeo, que eu vou colocar uma série de complementações, viu? Que vocês não são obrigados a olhar, vocês não são obrigados a clicar em cada link que eu for colocar lá para estudar, para ler, mas se vocês se interessarem por se aprofundar mais ainda no assunto, então vou dar dica lá de HQs, né, de discos, de livros, de filmes, inclusive vários links das coisas que eu pesquisei para este vídeo como complementação, vão estar lá na descrição, viu? Aí vocês dão uma conferida. Ok, pessoal? Deixa eu só tirar aqui a captação da minha tela, porque eu vou explicar a atividade de vocês, né? Vou mostrar a atividade que vocês vão resolver, e aí eu preciso sair para poder vocês visualizarem tudo. Ok, então a atividade dessa semana ela vai ter 4 questões, né? Como a gente já está acostumado a fazer, são 4 questões por regra, mas eu estou acrescentando uma 5ª questão, que eu estou chamando de questão desafio, certo? Que não é obrigatória. As obrigatórias são as 4 primeiras questões. Nessa primeira, vocês têm um texto a respeito da Primeira Guerra Mundial, e lá no final tem, de acordo com o texto, a Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão ter 4 alternativas para assinalar, uma delas, portanto, é uma questão de múltipla escolha. Na segunda questão, nós vamos usar um trecho de uma HQ, ou seja, uma história em quadrinhos, chamada A Guerra de Trincheiras, certo? Se ficar um pouquinho pequeno para vocês os trechos da HQ, vocês dão uma aumentada, né, na tela para poder enxergar direitinho, ok? Aí vocês têm um card, segundo card, aí no terceiro card vocês têm uma pergunta que vai levar vocês a investigar como foi a guerra nas trincheiras, viu? O livro de vocês apresenta isso, mas vocês podem pesquisar em outras fontes também e explicar um pouquinho como era a vida dos soldados lá nas trincheiras, certo? Na terceira questão, aí já vai ser uma outra coisa, porque a gente vai trabalhar com música, né, com vídeo. Vocês vão assistir um trailer produzido a partir de uma música chamada Angels Calling. É uma música de uma banda chamada Sabaton, que é desse disco que vocês estão vendo aí na tela também, chamado The Great War, que é um disco cujas músicas todas falam das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Aí no vídeo tem a legenda, viu? A música é em inglês, mas tem a legenda em português para vocês verem do que se trata exatamente. Mas você tem as imagens e tem a letra da música para entender. E aí vocês vão relacionar o que vocês vão ver no vídeo e vão entender da letra com o assunto que nós estudamos, né? E falar quais são, né, os fatos, quais são os elementos, quais são as características da guerra que aparecem no vídeo. Ok? Na quarta questão, vocês têm uma série de fotografias, né? E a partir dessas fotografias, a gente vai trabalhar aquele cartaz que eu mostrei na aula. E aí, com base nesse cartaz, vocês vão falar sobre a participação, não só do cartaz, mas das fotos também, viu? Aí vocês vão falar sobre a participação das mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. E por último, a questão desafio, que tem um texto maior, que tem um texto mais difícil, um pouco mais difícil eu acho, né? Mas quando eu falei numa aula pelo Meet, uma vez que eu quero, né, desafiar vocês também a enfrentar situações um pouco mais parecidas com o Enem que vocês vão fazer futuramente, só para vocês terem uma ideia de como são as questões, né? Aí alguns alunos receberam isso como uma coisa positiva. Então eu estou fazendo isso a partir dessa aula, vou fazer de vez em quando, viu? Colocar uma questão desafio, que não é obrigatória, mas quem se sentir desafiado e tiver o desejo de resolver, faça isso. Ok, pessoal? Beleza? Estudem, dêem uma olhadinha lá nas dicas da descrição do vídeo. Até a próxima e tchau.